Oi, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aula de ciências. A aula agora que nós teremos de segunda e terça-feira, que será do dia 13 e no dia 14 de julho, tá bom? Nós vamos dar continuidade sobre seres vivos, e nesses seres vivos hoje nós vamos entrar em plantas, tá? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Que nós vamos estudar hoje. Tá indo a folhinha para vocês, tá? Então presta atenção que nós vamos ler junto aqui. Ó, então essa é a folhinha de estudo nosso, tá? Então nós vamos começar ali pelo nosso cabeçalho, tá? Escola Municipal Florestan Fernandes, Campo Mourão, 13 e 14 de julho, ou seja, segunda e terça-feira. Atividades de ciências, segundo trimestre. Semana passada foi seres vivos e não vivos. Hoje a gente vai entrar em seres vivos e um dos seres vivos que nós vamos estudar é as plantas, tá? Então, nós vamos iniciar a nossa aula com o livro didático, na página 18 e 19, que fala sobre as plantas como seres vivos, tá? Então, essa é a primeira parte nossa da aula. E só relembrando e reforçando, quem não tem como imprimir essas folhas, tá? Copie numa folha e anexe as outras atividades. Copia na folha do caderno, tira a folhinha do caderno e põe junto lá, grampeia junto com aquelas folhas que a professora entregou antes da gente não poder ir mais à escola, tá bom? Então, assim, não precisa sair de casa para imprimir, é só copiar. Tá? Quem quiser imprimir, ótimo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou mostrar, nós vamos começar pelo livro, tá? Nós vamos iniciar aqui, essa aqui é a página 18, a importância das plantas. Então, vamos plantar? Afinal, as plantas são importantes. O que você tem feito para cuidar do seu entorno? Entorno é a sua volta, tá? Aí aqui vem várias explicações, vem falando... sobre aquela questão até que a professora colocou na outra aula, de vocês plantarem, né, o grãozinho de feijão, pra gente ver como que ele vai crescer, como que ele vai se desenvolver, tá? E aqui, ó, tem umas legendas vazias, ó. Vocês vão ter que preencher de acordo com esta daqui, ó. Ó, vocês viram que tem aqui, ó, analise, no número 1, analise as situações representadas no mural que ocupa essa página e a página anterior, que é aquela que a professora mostrou, número 18. Complete as legendas usando os termos do banco de palavras. Então, olha que as palavras estão aqui, vocês só precisam encaixar aonde está faltando. Então, é a palavra sombras, abrigo, alimento, cores, qualidade, nutrientes e cheiros. Então, vocês vão ler cada quadradinho desse, ó, por exemplo, esse aqui. Plantas também podem servir de tananã. Por exemplo, várias aves fazem ninho nas árvores. Então, ela pode servir do quê? De abrigo, né? Então, assim, aí vocês vão responder todas essas questõezinhas aqui pra mim, tá? Simples, rápido e fácil, tá? Aí, voltando lá onde nós estávamos, aqui nos seres vivos... a parte 2. A parte 2 é onde que vocês precisam ou imprimir ou copiar, tá? Como tá explicado aqui na questão número 2. Aqui começa com as partes de uma planta. Então, nós temos as flores, as folhas, as frutas ou frutos, vocês podem encontrar, o caule ou tronco, também vocês podem encontrar dessa forma, a raiz. E aqui embaixo, esses pequenininhos, a semente. Então, essa é a parte de uma planta. Cada parte dessa, ela tem uma função dentro da planta, dentro do ser vivo chamado planta, que é o que nós vamos descobrir agora. Prestem atenção. Ó, as funções de cada parte de uma planta. As folhas, vamos ver para que servem as folhas. As folhas são responsáveis pela transpiração, respiração e alimentação das plantas.
Por isso que a plantinha ela precisa da água, ela precisa do sol, ela precisa do ventinho, né, do ar, porque senão ela não desenvolve, porque ela é um ser vivo, né? Flores. Qual é a função das flores numa planta? Ela é responsável pela formação do fruto e da semente, tá? Frutos. Qual é a função dos frutos? Eles são responsáveis para proteger a semente, né? Além de dar aqueles frutos saborosos que nós humanos podemos comer, ela também vem com aquela parte gostosa, carnuda, né, do fruto. Por exemplo, vamos dar um exemplo, a manga. Não tem aquele caroço dentro da manga? Aquele caroço é a semente, tá? E aquilo tudo por fora, aquela parte gostosa da manga que a gente come, né, é o fruto, tá? Mas antes de dar o fruto, dá a flor. Agora vamos lá, o caule. Então vocês podem encontrar como caule ou como tronco, tá? Né? Que é aquela parte que sustenta a árvore. Ela é responsável pela sustentação da planta e por levar água e sais minerais da raiz às outras partes, tá? Então ela ajuda aí nessa parte, levando para as folhas também alimento. A raiz agora. A raiz ela é responsável pela retirada de águas e sais minerais do solo para a planta e também pela sustentação dela. Então, nós precisamos da raiz e do tronco para dar sustentação para a planta poder crescer. Vocês já ouviram falar que as plantas também são alimento? Acho que já, né? Vamos ver todas as partes das plantas, se a gente come alguma delas. Olha, as plantas servem como alimento para os seres humanos e animais. Na alimentação, nós usamos diferentes partes da planta. Olha alguns exemplos. A raiz. Será que você come alguma raiz de uma planta? Cenoura é uma raiz, beterraba, batata, mandioca e assim vai, tá? Tem muitas raízes que nós consumimos e os animais também. O caule, o tronco. Ai, professora, eu não como isso. Come, você come palmito. Nós utilizamos a cana-de-açúcar. Eu gosto de comer cana-de-açúcar. Da cana-de-açúcar é extraído o açúcar, o álcool para combustível. Olha quanta utilidade. Folhas. Você come as folhas de alguma planta? Sim, nós comemos. Ó, o alface, o agrião, o repolho, a salsinha, a cebolinha. E ó, quantos que tem. A professora só deu alguns exemplos. Flores. Você come as flores da planta? Claro que não, professora. Come. A couve-flor é uma flor. O brócolis é uma flor, tá? E o fruto? Você come algum fruto? Ah, esse é bom, né? Tem a laranja, o limão, a manga, o mamão, o abacate e assim vai. Mas, professora, você escreveu tomate ali. O tomate é um fruto, tá? O tomate não é um legumes. O tomate é um fruto, tá? E semente? Você come alguma semente? E muito, né? Nosso feijão, nosso arroz, o amendoim, o milho, a ervilha e aí vai por aí afora, tá? Então, eu espero que essa aula esteja bem explicadinha. Agora, eu vou dar a parte do exercício desta parte aqui, que é bem simplesinho, tá? O que eu quero que vocês façam? Vocês vão numerar essa primeira parte com a segunda parte. Olha um exemplo aqui. Raiz, né? Aqui na número 1 é raiz. Onde que dá a raiz aqui, ó? Fixa a planta ao solo. Que número que você vai pôr aqui? O número 1, que é a raiz. Tem alguns aqui que vai dar um número repetido, tá? Vai dar 2 númerozinhos repetidos. Então, essa também é uma atividade. Professora, mas eu não imprimi. Tem que copiar isso daí? Tem. É bem facinho de copiar do jeitinho que tá aí, tá? Agora, eu quero que vocês assistam um videozinho, tá? De uma colega também professora, aqui do YouTube. Quero que vocês assistam para complementar a nossa aula, tá? Vamos lá. Partes das plantas e suas funções. Raiz. Absorve água e sais minerais do solo. Fixa a planta ao solo. Caule. Sustenta os galhos, as folhas e os frutos. Transporta a seiva para todas as partes da planta. Folhas.
Por meio delas, as plantas respiram, responsáveis pela fotossíntese. Flores são responsáveis pela reprodução, e a parte que tem pólen é que vai virar o fruto. Frutos protegem as sementes. Sementes origem a novas plantas. Então é isso, pessoal. Vocês entenderam aqui? Ficou bem tranquilo, né? Deu para pegar bem essa parte aqui, tá? Só complementando, vocês não esqueçam de fazer a tarefinha. Muita gente não me mandou a foto do feijãozinho plantado. Isso é o trabalho do trimestre, do segundo trimestre, tá? Junto com todas essas atividades aí, eu vou somar conhecendo as partes das plantas, tá? Então eu gostaria sim que vocês estivessem, pessoal, tudo bem? já Hoje vamos fazendo conhecer para os nomes das partes das tá? Então eu espero assim que esteja bem explicadinho, bem fácil e bem tranquilo, tá bom? Aproveitem a aula e tudo de bom. Um beijo, boa semana para vocês.